Palpites Online traz até você neste sábado, dia 10/8 de 2024, o Super Bolão. E o Super Bolão terá uma premiação de R$ 250 mil e você tem até às 17 horas para comprar as cartelas e estar concorrendo a esta bela premiação de sábado e domingo. São jogos de sábado e jogos de domingo que concorrem aqui nesta cartela de 10 jogos do Super Bolão. Você precisa acertar os 10 jogos ou acertar na linha dos vencedores. Que se não der com 10 acertos, vai dar com 9. Se não der com 9, dá com 8. O que eu quero dizer para você é que isso não acumula para o próximo concurso. Terá ganhador no domingo, ou ganhadores. Não ficará para o concurso de quarta-feira. Tem premiação no final de domingo. Seja na linha de 10 vencedores, ou na linha de 9, na linha de 8. Isso é o que importa, é que terão ganhadores. Neste aqui também tem a enquete premiada, onde você concorre a 3 cartelas, caso você seja o melhor palpiteiro. Para o último concurso agora, o meu amigo Maurício, lá do Rio de Janeiro, lá de São Gonçalo, ganhou as 3 cartelas do Super Bolão. E eu venho ganhando aí nos últimos 15 dias, eu tive 7 vitórias da enquete premiada. Então eu tô com a sorte na enquete, eu quero ter essa sorte no jogo também. Mas assim, a gente tem que ter paciência e a hora da gente chega, né? Eu já ganhei o prêmio há uns meses atrás, então a gente vai lutando aí. Uma hora dessas, a sorte sorri para nós e a gente cai dentro. Temos também o desdobramento, onde você escolhe duplos e triplos para os seus jogos e o sistema faz para você a quantidade de cartelas necessárias mediante aquilo que você escolheu de duplos e triplos. Não precisa mais você ficar rabiscando o papel tentando fazer desdobre. O sistema faz para você. E aí você faz o desdobramento, se você achou que tem muita cartela, faz uma filtragem de coluna, uma filtragem de sequência, e o sistema gera para você mediante aquilo que você quis. Por exemplo, no filtro de coluna, se você quiser 3 jogos na coluna 1, 2 jogos na coluna do meio e 3 jogos na coluna 2, o sistema vai escolher para você as cartelas que estão assim e vai eliminar as outras. Se você quiser os jogos, 4 jogos na coluna 1, 2 jogos na coluna do meio e 2 jogos na coluna 2, o sistema vai capturar as cartelas que estão assim e as outras serão eliminadas. É uma forma de você economizar. Mas os jogos foram feitos em desdobra, então é uma boa forma de você fazer as cartelas. Beleza, pessoal? Para você comprar as cartelas, é só você pegar esse WhatsApp que se encontra na tela ou mirar a câmera do seu celular neste QR Code, que você será direcionado diretamente para o site, onde você que ainda não fez a sua inscrição, você tem que colocar lá na inscrição seu WhatsApp, uma senha e o seu nome ou apelido. Depois disso, é só partir para o abraço, deixar o seu palpite, pagar as suas cartelas e concorrer junto com a gente. Beleza, pessoal? Então, bora para o conteúdo. Cruzeiro e Atlético. Nós temos aqui o clássico de Belo Horizonte, né? Um clássico nacional, clássico de campeões brasileiros, campeões de Libertadores. É um grande jogo. No momento o Cruzeiro vai melhor, porém clássico é clássico. Eu deixo a sugestão lógica aqui de coluna 1, porém o empate pode acontecer. Em clássico, qualquer resultado, independente da fase ou qualquer coisa, qualquer resultado é uma boa aposta, porque tudo pode acontecer. Jogo típico de triplo, então tomem cuidado aqui. Jogo de número 2, Fluminense, é Vasco e Fluminense. O Vasco em um momento de preocupação, né? Mesmo estando em 11º colocado no campeonato, e o Fluminense na zona de rebaixamento, fica aquela preocupação com o Vasco, porque teve um bom momento, depois deu uma caída, vejam que o Vasco é 11º, o Fluminense é o 17º ali, o primeiro a sair da zona de rebaixamento, caso o Internacional e o Vitória e o Grêmio não ganhem. Caso o Fluminense ganhe do Vasco, o Fluminense pula lá para 23 pontos, ficaria lá em 14º, 13º colocado. Então, uma vitória muito importante, porém é clássico. E eu não vou aqui pela lógica, eu vou aqui por aquilo que eu entendo de clássico. Sendo para triplo, eu vou de coluna do meio. No clássico de cima, eu fui pelo momento. O Cruzeiro está bem melhor que o Atlético Mineiro nesse momento. Então, em um clássico eu acredito na vitória de um, no outro clássico eu acredito no empate. Mas são jogos típicos de triplo. Corinthians e Bragantino. O Bragantino é o 10º colocado no campeonato. O Bragantino é o 10º colocado no campeonato, o Corinthians é o 18º. O Corinthians precisa de todas as formas ganhar esse jogo. É um jogo difícil, o Bragantino vem de eliminação de Copa do Brasil e o Corinthians vem de classificação. Né? São duas motivações diferentes, um para se reabilitar e o outro jogando já com o astral melhor. Eu acredito aqui na vitória do Corinthians, porém fiquem ligados nesta coluna do meio também, tá? Juventude e Botafogo. Aqui nós estamos falando de um time que vamos entrar, eu acho que o Juventude é o 13º. 13º colocado no campeonato, correto? Eu tô bem de memória, até parece que não, mas tô lembrando alguns detalhes aqui. O Botafogo é o primeiro colocado, interessa muito pro Botafogo ganhar esse jogo. Não é um jogo fácil. Esse jogo aqui já foi jogo de finais de Copa do Brasil alguns anos atrás aí, e o Juventude ganhou. Por incrível que pareça, o Juventude ganhou essa Copa do Brasil que eu estou falando. Mas vejam que o Botafogo tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos, e o Juventude vem de 2 derrotas e 3 empates nos últimos 5 jogos. Nos últimos, né, que estão aqui, o que eu falei, aqui misturou com a Copa do Brasil, mas nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. O Botafogo tem 2 empates,
uma vitória e 2 derrotas. Campanhas iguais aqui, por incluir outras competições. Juventude em casa. Juventude em casa tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e o Botafogo fora tem 3 vitórias. Nos confrontos entre eles, nos últimos 5 jogos, o Botafogo ganhou um, o Juventude ganhou outro e houveram 3 empates. Porém, o momento é do Botafogo. O Botafogo faz muito tempo que não ganha na casa do Juventude, vejam isso. São 2 vitórias do Juventude e 3 empates. Isso é algo que é preciso ser analisado. O Botafogo fora, boa campanha, mas isso é uma coisa muito curiosa. Pelo momento eu acredito na vitória do Botafogo, até por ter sido eliminado da Copa do Brasil, ele vai precisar ganhar para provar para si mesmo e para a torcida que foi só a Copa do Brasil. O brasileiro eles vão continuar brigando aí. Jogo de Flamengo e Palmeiras. Já aconteceram Flamengo e Palmeiras de monte. Aconteceram 2 pela Copa do Brasil e agora vai acontecer outro pelo Campeonato Brasileiro. E aí o pau vai cantar. E eu vou dizer para vocês o seguinte. Vejam que a distância de pontos que separam um do outro são 3 pontos. Jogo que interessa as duas partes. Porém, se você não for jogar triplo, se você jogar empate ou se você jogar Flamengo, você está jogando bem. Eu vou deixar a indicativa aqui de Flamengo. Porque eles vão para cima, porque eles estão sendo pressionados por não ter feito um bom jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Por mais que tenham levado a classificação. Jogo de número 6, Bahia e Vitória. Aqui eu vou parar pouco. É clássico, porém, o momento do Bahia pede passagem e eu vou aqui de Bahia. Assim como São Paulo e Atlético Goianiense, não vou falar muito sobre esse jogo. É Morumbi, é casa cheia, é diferença de campeonato, né? O campeonato do São Paulo é um, do Goianiense é outro, então bora aqui. Coritiba e Ponte Preta, fico com o meu critério, que em Série B se ganha quem joga em casa, então vamos aqui. Vamos ver se eu consigo manter isso no jogo de baixa, que eu preciso entrar, analisar. O CRB. Tem um detalhe, o CRB, vamos lá. Eu vou conferir aqui. Jogando em casa, o CRB não perdeu. Jogando em casa, o CRB não perdeu nesta Série B. O CRB da Série B, quase a mesma coisa, né? O CRB não perdeu, são 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates. Vejam lá que nos últimos 5 jogos são 5 resultados positivos, 3 vitórias e 2 empates. Então aqui tem que ter cuidado. A campanha do Novo Horizontino fora é primeiro colocado. Vejam que ele tem 2 derrotas fora de casa, 3 derrotas fora de casa. São 5 vitórias e 2 empates. Este jogo aqui vai de empate. Vai de empate que é bom. Jogo de número 10. Jogo de número 10. Internacional e Atlético Paranaense. Eu preciso entrar aqui porque eu não vou falar, eu vou olhar. E eu vou diretamente onde eu quero olhar. Jogos entre eles. Como é a situação dos jogos entre Internacional e Atlético Paranaense? Nos últimos 5 jogos entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 3. Perdeu 1 e empatou outro. Então, Internacional em casa, 3 derrotas e 2 vitórias. E na casa do Internacional, o Atlético Paranaense ganhou o último. O Atlético Paranaense ganhou em 2023, na casa do Inter. E aí o Internacional tem 3 vitórias. E aí existe um empate, na casa do Inter. Mas no ano passado o Atlético ganhou lá. Vamos ver o Atlético fora. O Atlético fora tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E está aqui aquilo que a gente já olhou. São ali as 3 vitórias do Inter, uma vitória do Atlético e um empate. Confronto equilibrado. Confronto até equilibrado. Clássico regional aqui da região sul, né, onde eu moro. Então, é um jogo que carece cuidado. Carece cuidado porque os times estão numa vibe diferente. Existe até, nos últimos 5 jogos, um favoritismo do Atlético, jogando contra eles. Porém, o Inter precisa de vitória. Eu nem olhei a classificação ainda. O Atlético Paranaense, que joga fora de casa, é o 8º. E o Inter é o 16º, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Porém, o Inter tem 5 jogos a menos que os outros. Então, não tem como a gente pôr na balança igual os outros. Porém, para este jogo aqui, mediante todo esse equilíbrio que existe, vamos buscar um empate aqui. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, vamos fechar aqui. Fechar a cartela. Esse botão laranja embaixo do símbolo do Inter aqui é onde você vai apertar para fechar sua cartela. Só quero dar ensinar algo aqui antes. Para fazer desdobramento, vamos dizer que você quer desdobrar o jogo do Inter com o Atlético. Você quer colocar um duplo no Inter aqui. Quando você coloca o duplo lá no jogo do Inter, que você clica na tela e coloca o jogo do Inter, aparece esse botão aqui escrito desdobrar. Aí eu vou tirar este jogo, você vai ver que o botão vai sumir. Já sumiu. Então é isso, quando você coloca o desdobramento, é isso que acontece. Se você colocar aqui o desdobramento e quiser desdobrar de fato, você aperta no botão desdobrar, aperta no botão roxo aqui, depois que você escolhe os desdobres, e aí o sistema vai criar as cartelas e aí você dá um outro passo lá depois. Aí não é finalização de compras, é desdobrar. Quando você escolhe o desdobramento, você não finaliza a compra. Você aperta no botão roxo aqui, desdobrar. Beleza? Então, como a gente não vai desdobrar, estou só mostrando, vamos aqui finalizar a compra. Apertou no botão aqui,
a gente vem aqui para a área de pagamento, onde a gente escolhe aqui pagar via Pix, clicou no botão, carrinho de compra ali, ele te leva para a próxima página, que é a página onde tem o código QR Code e onde tem aqui o código copia e cola do Pix. Todo mundo sabe o que é, né? Código copia e cola do Pix. Você clicou aqui, ficou azul assim, ó, dessa forma aqui, é só você ir até o seu aplicativo do banco, vai lá no seu Pix, faz o pagamento e está concorrendo a essa premiação de 250 mil reais para este sábado, dia 10/8/2024. Beleza, pessoal? Então, valeu e até o próximo vídeo.